Pessoal, vamos fazer a questãozinha 128. Ela diz o seguinte: organizações horizontais e não burocráticas se utilizam mais comumente de uma estrutura linear. Já está falso. A estrutura linear é uma característica da organização burocrática, vertical, cheia de níveis organizacionais. Basicamente caracterizada por flexibilidade, ao contrário, temos o princípio da unidade de comando, rigidez, flexibilidade estrutural, favorecimento do trabalho em equipes de cooperação e descentralização da autoridade e responsabilidade. Não. A unidade de comando, a estrutura linear tem como princípio a unidade de comando, tem como princípio a centralização. Giovanni, que estrutura podia ser essa? A estrutura em rede. São estruturas horizontais, planas, descentralização, dando mais autonomia, altamente flexíveis. Então, a 128, ó, falso. 129. A descentralização administrativa tem como vantagem básica a maior uniformidade dos procedimentos da organização. Falso. Se eu dou mais autonomia aos níveis inferiores, cada um vai poder tomar a decisão. Cada um vai utilizar seu próprio critério para a tomada de decisão. É a centralização que permite uma maior uniformidade. Então, ó, vamos riscar aqui e colocar assim, ó. A centralização administrativa tem como vantagem básica a maior uniformidade dos procedimentos da organização. Então, ó, 129, falso. 130. Entre os critérios de departamentalização, inclui-se o funcional, organizado por tarefas independentes e orientadas para um objetivo geral. Pessoal, quando a gente fala de departamentalização funcional, ele não é por atividades independentes. Se eu tenho um departamento de recursos humanos, materiais e financeiro, eles trabalham independente. Eu não vou poder contratar quantas pessoas eu quiser, eu tenho que perguntar para o departamento financeiro. Eu não vou poder comprar quantos materiais eu quiser, eu tenho que perguntar para o departamento financeiro. Então, não são tarefas independentes. Falso. 131. A divisão do trabalho, cuja finalidade é produzir mais e melhor com o mesmo esforço, é a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de tarefas. Perfeito. Eu quero justamente produzir mais com menor esforço ou com igual esforço. Tá certo? Aqui diz com igual esforço, não importa se for com igual ou menor esforço. Então, vou pegar uma tarefa complexa e dividir em atividades mais simples. A divisão do trabalho, ela leva o que a gente chama de especialização. Tá certo? Então, 131, perfeita. 132. A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos. Perfeito. Lembre-se que a estrutura matricial ela é formada por uma funcional e uma de projetos, ou uma de produtos, ou processo. Perfeito. A organização estruturada de forma simples e centralizada em torno de uma autoridade máxima adota a estrutura funcional. Pessoal, isso aqui é uma característica da estrutura linear. A linear é que adota uma estrutura de forma simples e centralizada em torno de uma autoridade máxima. Falso. 134. A departamentalização por produto permite uma visão única acerca da organização e o controle eficaz sobre seu conjunto. Quem permite isso aqui, pessoal, é a centralização. É isso, não a departamentalização. A departamentalização, eu vou agrupar os indivíduos em unidades gerenciáveis. A departamentalização por produto é departamento, por exemplo, de carros novos, seminovos e acessórios. E aí eu vou gerenciar cada produto de uma maneira independente. Então, não é uma visão única acerca da organização. A maneira que se vende um produto X é diferente da maneira que se vende um produto Y. Se não fosse diferente, não era necessário ter essa divisão. Então, tá falsa a 134. 135. No atendimento ao público,
O tratamento das informações baseia-se predominantemente no diagnóstico das exigências da situação, apoiado nos critérios estabelecidos pela instituição, os quais orientam a tomada de decisão. Tudo bem, mas vamos ver por parte. No atendimento ao público, o tratamento das informações baseia-se predominantemente no diagnóstico das exigências da situação, apoiado nos critérios estabelecidos pela instituição, os quais orientam a tomada de decisão. Perfeito. Eu falei nos vídeos anteriores que para qualquer decisão, eu tenho que analisar a situação. Qualquer planejamento de qualquer atividade, porque o planejamento não é necessário que seja apenas para atividades complexas ou no nível estratégico. Pode ser planejamento, vou sair de casa. Se você vai sair de casa, dependendo do dia e da hora, você escolhe um caminho diferente. Por exemplo, tem um curso que eu trabalho que fica a 4, 5 minutos lá de casa, se eu for um sábado ou um domingo, quando não tem engarrafamento. Agora, se eu for pelo mesmo caminho, quando é sábado ou quando é durante a semana à noite ou nos horários de pico, eu posso chegar a demorar 1 hora. Então, quando é horário de pico, eu dou maior volta, mas eu vou para um lugar que é menos congestionado e demoro meia hora. Então, até para tomar uma decisão simples dessa, eu preciso analisar a situação para tomar a decisão. Então, a questãozinha perfeita. 136. Cada servidor do órgão em questão deverá se empenhar em auxiliar os usuários. Perfeito. Desde que não precise interromper nenhuma das tarefas e desde que a demanda seja exclusiva da área em que o servidor atua. Ao contrário, o fim vai ser aquele usuário. Existe algo que se chama de responsividade. Foi questãozinha em 2010 da FCC. Responsividade é a prontidão para o atendimento. Chegou o usuário, eu paro de fazer tudo e vou em busca de atender aquele indivíduo. Então, responsividade é a prontidão ao atendimento. Parei de fazer tudo, então eu devo atender os usuários, auxiliá-los, e devo parar tudo o que eu estiver fazendo. Ah, mas isso não me corresponde, não faz parte da minha ossada. Como uma vez, uma moça, eu pedi uma pergunta, ela disse, não, isso não faz parte da minha ossada. Vai, saco de osso. Como é que não faz parte da ossada, pessoal? Independentemente se não faz parte das minhas funções, eu devo procurar ajudar, ou pelo menos orientar onde é que a pessoa pode ser melhor auxiliada. Tá certo? Então, 136, falso. 137. A comunicação constitui atividade que demanda grande parte da atenção de quem ocupa cargo gerencial. Perfeito. Olha o conceito, presta atenção. O gerente, ele vai liderar. Liderar é a capacidade de influenciar, persuadir, convencer as pessoas através da comunicação organizacional. O gerente, ele vai coordenar. E a coordenação é o ajustamento de fluxo de trabalho. Todas essas atividades só vão ser possíveis de serem realizadas se for mediante a comunicação. Então, a comunicação é uma atividade que demanda grande parte da atividade dos gerentes. Perfeito. Tá certo? Lembrando que os gerentes devem ter 3 habilidades gerenciais. Habilidades gerenciais. Habilidades conceituais, habilidades técnicas e habilidades humanas. As habilidades conceituais têm a ver com os conceitos, as técnicas com a prática e as humanas com lidar com gente, tá certo? Questãozinha 138. Karen, técnica judiciária, trabalha no setor de telefonia do TRT e tem entre suas atribuições a atividade de prestação de informações acerca da tramitação de processos no tribunal. Karen é muito atenciosa e criteriosa e se excede ao dar os esclarecimentos solicitados. Ela explica várias vezes o mesmo assunto para que o cliente possa entender bem a sua resposta. Nessa situação, a conduta de Karen na sua comunicação com o público é bastante eficiente. Não,
Olha que ele repete a mesma coisa. Isso a gente chama de redundância. A redundância, ela tanto pode ser um fator positivo como pode ser um fator negativo. Ela pode ser um fator positivo por causa que deixa mais claro, mas em compensação faz com que demore muito mais tempo. E a redundância pode gerar ruído, aumentando a probabilidade de ter alguma distorção. Então eu não posso dizer que a Karen é eficiente, otimiza os seus recursos, se ela explica várias vezes o mesmo assunto. A comunicação, ela deve ser clara, objetiva e direta. Existem pessoas que dão toda uma volta, existem pessoas que falam a mesma coisa o tempo todo. Então, isso não auxilia na comunicação. Falsa questãozinha 138. 139. A ordem é um exemplo típico de comunicação colateral no processo organizacional. Pessoal, a ordem, ela é considerada uma comunicação vertical e não colateral. A ordem é também chamada de cadeia. Ela é caracterizada por seguir rigidamente a hierarquia. Ela tem comunicação descendente e ascendente. Então, ela não é uma comunicação colateral. O colateral é horizontal, com seus pares, com seus colegas. A ordem é uma comunicação vertical. Tá certo? Então, aqui a 139 tá falsa. Giovanna, o que é isso aqui? Bom, a gente viu lá atrás, mas vamos lá. Quando a gente fala de redes formais de comunicação, estamos falando da comunicação circular, onde todo mundo se comunica com todo mundo. Temos também todos, que a única diferença vai ser a existência de um líder no meio. Existem provas que dizem que todos e círculo é a mesma coisa. César Gran Hill tem esse ponto de vista, por exemplo. Mas se você pega um livro do Maximiano, ele vai separar. Vamos ter aqui a cadeia, que ela é ou ordem, caracterizada por respeitar rigidamente a hierarquia, e a roda, onde cada funcionário se comunica apenas com o chefe. Se você olhar bem, não há comunicação entre eles. Isso aqui é a roda. Quais são as características de cada uma? Muito bem. O círculo ou todos é caracterizado por ser uma comunicação que permite a participação. A cadeia e a roda não permite a participação. Você pode notar que aqui na cadeia, cada quem só se comunica com seu chefe e com seu subordinado. E aqui apenas com seu chefe, tá certo? Já no círculo e todos não. As pessoas se comunicam entre si. Inclusive eu posso fazer isso aqui, ó. Essas pessoas aqui, elas se comunicam, tá certo? Então círculo e todos se permite a participação. A vantagem que círculo todos ela é ideal para resolver situações complexas. Serve, inclusive, como estratégia motivacional, porque a partir do momento que as pessoas são tomadas em consideração, a partir do momento que as pessoas elas identificam que elas são tomadas em consideração na empresa, são valorizadas, podem participar, isso serve como estratégia motivacional. A gente já viu na aula anterior, não foi assim? Já a cadeia e a roda, eu não posso dizer que não funciona. Ela é ideal para resolver situações simples. E ela tem como vantagem que ela é rápida. Eu vou ter aqui um mínimo de mensagens.
Então, hoje, como a gente está na abordagem situacional, mínimo de mensagens. Como a gente está na abordagem situacional, um gerente pode usar círculo todos quando necessário, cadeia ou roda quando necessário. A desvantagem do círculo e todos é que ela é lenta. E a desvantagem da cadeia e da roda, que ela não permite a motivação. Mas eu não posso dizer que não frustra, não. Simplesmente não permite a motivação. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar com a questãozinha 140. A comunicação no serviço público está sujeita a algumas falhas, caracterizadas pelos autores como distorção. Quando, por exemplo, as chefias não transmitem a orientação necessária à realização das tarefas atribuídas ao servidor. Ou então como omissão, quando a quantidade de informações transmitidas excede a capacidade do destinatário de processá-las adequadamente. O pessoal, ele trocou. A omissão é quando as chefias não transmitem a orientação necessária, omitindo algumas. Já a distorção é quando se envia muita informação. E aí pode acontecer um ruído, já devido à ambiguidade, um problema pelo excesso de informação, onde as pessoas não vão ter capacidade de processá-las. Então ele trocou, ó pessoal, a questãozinha 140 tá falso. Se não tivesse essa troca, a questãozinha estava verdadeira. 141. Muito utilizada em tarefas complexas, devido a seu perfil de descentralização, a comunicação formal tem sido cada vez mais utilizada em organizações que passam por processos de flexibilização organizacional. Pessoal, não tem nada a ver isso aqui. A formal não é caracterizada pela descentralização. A comunicação formal é caracterizada por ser planejada. E aquela que está sendo estimulada dentro das empresas para poder atender uma rapidez maior vai ser a comunicação informal. A comunicação informal não precisa de planejamento, então ela está cada vez mais sendo estimulada. Por exemplo, quem trabalha para concurso, você sabe que de repente sai um edital, de repente tem que montar turma, de repente tem que gravar as aulas. Às vezes a gente recebe ligação de coordenador de cursinho de madrugada, de noite, sexta-feira, 11 horas da noite, um domingo de noite. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, meu esposo dizia, que é isso, né? Hoje em dia ele nem liga mais, porque ele já sabe que é normal, tá certo? Então, a comunicação que está sendo estimulada cada vez mais pela necessidade da empresa de atender uma demanda mais rápida é a comunicação informal e não a formal. A comunicação formal não é caracterizada pela descentralização, ela é caracterizada por ser previamente planejada, tá certo? Então, 141, falso. 142. A comunicação é capaz de influenciar os indivíduos na busca dos objetivos organizacionais e fazer com que eles se comprometam com a organização. Perfeito. Olha o conceito de liderança. É a capacidade de influenciar, persuadir, convencer os indivíduos a executarem uma determinada tarefa para alcançar os objetivos da organização através da comunicação. Então, a comunicação ela é capaz de orientar, persuadir, convencer. Você está percebendo isso? Questão 142, verdadeira. 143. O excesso de mensagens enviadas aos destinatários e o uso de linguagem rebuscada por parte do emissor tendem a provocar ruídos no processo de comunicação organizacional. Perfeito. Lembra que a comunicação deve ser objetiva, direta, clara. Então, uma busca de vocabulário rebuscado pode ser ocasionador de ruído. De repetir muitas vezes a mesma coisa pode ser ocasionador de ruído. Lembre-se que a redundância tanto pode ajudar como pode atrapalhar. Perfeito. 144. A utilização da internet deve ser incentivada na organização, por ser um canal de comunicação de grande e fácil alcance e que se aplica a qualquer tipo de informação que a organização necessita disseminar. Aí a questãozinha se torna falso, né? Realmente a comunicação pela internet deve ser utilizada, já que não precisa sempre ser uma reunião presencial. Então ela permite uma maior agilidade. Mas eu não posso dizer que ela se aplica a qualquer tipo de informação. Você quer demitir alguém, você vai usar a internet? Você quer contratar alguém e você quer conhecer mais a pessoa, você vai usar a internet? Só se for
um Skype da vida, né? Mas se for via e-mail, não. Então, não posso afirmar que ela pode ser utilizada para qualquer informação. Falso. Informações sigilosas, secretas, hein? Muito bem. 145. Um dos obstáculos à comunicação no processo organizacional é a avaliação prematura da mensagem pelo receptor. Perfeito. Essa avaliação prematura da mensagem pelo receptor, isso termina sendo um ruído. Às vezes a gente já julga, a gente acha que já entendeu antes da gente ter escutado a mensagem completa. Não tem pessoas que a gente conversa que a gente não consegue nem terminar a frase, não sei o que, né? A pessoa interrompe logo. Pois é. Então, ó, verdadeiro. 146. O compromisso dos servidores deverá estar afixado em placas e divulgado em folhetos disponíveis aos usuários em lugares facilmente visíveis. Vocês já viram que às vezes está escrito na parede a missão, a visão, os compromissos, os valores? É porque quanto mais canais de comunicação utilizar, maior a probabilidade de fixar uma informação. Então, além de ficar dizendo constantemente, enviar por e-mail, eu posso fixar nos lugares, nas empresas, em lugares visíveis, os compromissos. Perfeito. 147. Em virtude da variabilidade de opções, um servidor efetivo que atende ao público deve atuar preponderantemente como executor de rotinas, o que implica identificar situações e seguir instruções. Isso é uma característica de antigamente, da burocracia, quando se tinha um foco no processo. Antigamente o foco não era no processo, a preocupação é obedecer às regras, obedecer às rotinas administrativas, obedecer às normas. Só que hoje em dia não. Hoje em dia o servidor deve ter foco no cliente, deve procurar atender às suas necessidades. Então, ó, 147, falso. Não estamos falando que ele não vai seguir rotinas, não. Mas não é prioridade, tá certo? 148. A atividade de atendimento ao público compreende, entre outras, ações rotineiras como as de solicitação, identificação, cotejamento, pesquisa, registro, emissão, orientação e arquivamento de informações, o que requer do atendente paciência, tolerância e presteza. Inclusive está no Código de Ética do Servidor Público. Ter urbanidade, zelo, cautela, presteza, responsividade, que é a prontidão, tempestividade, que é a resposta rápida às consultas dos usuários. Perfeita, 148. 149. O percentual de atendimentos completos no primeiro contato e o tempo gasto nesse atendimento são as principais medidas técnicas para avaliação de qualidade do atendimento ao público. Então, vamos lá. O percentual de atendimentos completos no primeiro contato e o tempo gasto nesse atendimento são as principais medidas técnicas para avaliação da qualidade do atendimento ao público. Perfeito. Eu posso incluir aqui a satisfação do cliente, tá certo? Então, isso de resolver logo o problema desde o início é maravilhoso, porque aí evita que o consumidor venha de novo, o usuário venha de novo. 150. O atendente, ao desempenhar seu trabalho, cria uma possibilidade de relação interpessoal, que possibilita a aproximação entre a satisfação do cliente, cidadão, e os objetivos da organização. Perfeito. Inclusive, isso aqui foi tema de redação no começo, agora em 2013. É necessário buscar um equilíbrio entre os objetivos do funcionário, os objetivos da empresa, os objetivos do usuário, os objetivos da empresa. Então, procurar desempenhar seu trabalho cria uma relação interpessoal. Pessoal, deixa eu chamar a sua atenção. Se aqui viesse uma relação pessoal, a questãozinha estaria falsa. Porque a relação é interpessoal, entre as pessoas, uma relação de comunicação, de presteza, de atenção, tá certo? Mas como diz interpessoal, a questãozinha tá falsa, tá verdadeira. Giovana, qual é a diferença? Uma relação interpessoal é uma relação qualquer, uma relação profissional.
Uma relação pessoal, eu permito que amizades, simpatias ou antipatias interfiram nessa relação. Então, 150, verdadeiro. 151. A qualidade do atendimento ao público fundamenta-se na prestação da informação correta, na cortesia do atendimento, na brevidade da resposta e na adequação do ambiente para a realização do atendimento. Perfeito. Essa brevidade da resposta está associada com tempestividade. 152. O trabalho desenvolvido pelo funcionário que exerça a função de atendimento ao público deve ser considerado mera reprodução de procedimentos padronizados. Claro que não. Ah, mas como eu atendi o outro dessa maneira, eu vou atender você assim também. Não pode ser assim, porque cada cliente tem as suas necessidades. Falso. 153. Deve-se implantar um programa de alta qualidade para reduzir as queixas de usuários e evitar que eles se sintam no direito de fazer exigências quanto à conduta dos servidores durante o atendimento. Pessoal, o objetivo aqui, não, olha só, deve-se implantar programas de alta qualidade para reduzir as queixas, não. Os programas de alta qualidade devem ser implementados não para reduzir as reclamações. O fato do cliente não reclamar não significa que ele esteja satisfeito. Eu vou implementar programas de alta qualidade para tentar atender as necessidades do meu usuário, para alcançar os objetivos. Falso. E para evitar que eles se sintam no direito de fazer as exigências, não. O cidadão ele tem direitos e tem o direito de exigir e tem obrigações também. Falso. E a 154, a situação de atendimento ao público pode ser considerada como a porta de entrada para uma série de problemas que afetam a qualidade do serviço prestado pela instituição. Pode. Se o atendimento ao público não está sendo feito adequadamente, isso pode repercutir direto e indiretamente nas outras atividades que a empresa exerce. Perfeito. Por isso que as empresas elas procuram implementar um programa de qualidade, onde, óbvio, eu quero aumentar a produtividade, reduzir os custos, diminuir o tempo de atendimento, mas o foco principal sempre vai ser o cidadão, o usuário, o cliente. Tá certo? Então a questãozinha está verdadeira. Bom, terminamos esse bloco aqui de questões, essas 154 questões, mas não vá pensando que a gente vai ficar por aí, não. Eu tenho mais umas 200 questões para a gente resolver, o que vai garantir um excelente resultado na sua prova. Tá certo? Um abração a todos e a gente se vê. Tchauzinho.